Será que os dois heróis irão deter o avanço da população ao hospital? É isso que iremos descobrir no capítulo de hoje, então sejam todos muito bem-vindos ao Animania. E hoje, como vocês já sabem, temos mais um capítulo de My Hero Academia. Então bora lá dar aquele início maravilhoso. Já começa com o Shoji falando: por favor, nos encarregue da defesa do Hospital Central. Isso alguns dias antes dessa missão. Aizawa e All Might falam: como vocês sabem disso? Ainda não contamos a nenhum aluno sobre essa missão. E assim eles foram convocados para ser a defesa. E ele fala: aquela moça gigante me falou, me chamou a atenção a respeito do que eu perguntei. All Might se pergunta: aquela garota que parece uma raposa. Com isso, o Shoujo fala: isso mesmo. Eu também perguntei outros assuntos sobre outros refugiados. E assim o Koda interrompe o Shoujo falando: eu quero ir com ele, acompanhá-lo na defesa. E assim o próprio Aizawa fecha o olho, concordando. E com isso começa o capítulo 372 na Cade. E assim vemos o Aizawa falando com seu amigo. Pelo visto, soltar informações falsas sobre a localização dele não enganou os inimigos. E assim vemos o amigo do Aizawa naquele meio daqueles civis que ele capturou, daquela população que estava sendo influenciada pelo Snape. Ele fala: Aizawa Sensei, as individualidades desses dois garotos de cada geração estão mais fortes do que a nossa. Nós vimos que eles chegaram fracos, agora estão saindo como os grandes heróis dessa história. E assim vemos o Koda e o Shoji atacando com suas habilidades. O Koda usando o chamado de pássaros com aves maiores do que antes e alguns insetos. E o próprio Shoji atacando com Auto Expansion. Assim jogando os dois vilões para longe. E o Shoji mostra falando: o que você quer proteger com esse seu corpo grande cheio de escamas, Snape? Não adianta nada. E vocês também só querem proteger com esses poderes magníficos. Não cedem às suas feridas, porque no seu futuro, no futuro dos seus filhos e netos, eles serão só alvo de tudo isso que está acontecendo aqui agora. Nada vai mudar. Não se tornem revanchistas, por favor, grita o Shoji no meio do ar. E o próprio Snape, transformado sem nenhuma razão, fala: nunca desapareça, recupere. E assim os civis começam a falar: porta-voz, se. E assim o Snape fala: se os heróis vencerem, nada vai mudar. E os outros civis começam a se questionar: é a convocação daquela noite. E assim o Snape transformado fala: mesmo que nós conceda das chamas, das sombras, as pessoas nos banham com o próprio preconceito. Se eles agridem, vamos agredir de volta. Companheiros, gritem comigo e me sigam. Assim o Snape se segura em um prédio e pula em direção ao hospital, onde está um dos vilões mais importantes dessa guerra. Assim o Koda tenta mandar os pássaros para o Shoji ir ainda atrás do Snape. E ele fala: antes de ir atrás, ele ficou mais forte. Quando eu bati nele, aquele corpo não se quebra. Como assim? E assim os manifestantes tentam ir em direção ao hospital cada vez mais. E os policiais começam a se perguntar, falando, a se preocupar, falando: se continuar assim, vamos ter que usar a força. Com isso,
mostra dentro do hospital o Snape chegando, destruindo tudo atrás do Kurogiri, que deve estar na torre de pesquisa. O próprio All-For-One influencia ele, gritando dentro da mente dele, por causa que a individualidade de portais está lá, está ali e pode mudar o rumo da guerra. E com isso, o próprio Snape vê na mente dele ele falando: você vai se tornar um herói, um belo herói, Tomura. Com isso, ele começa a se lembrar do passado, onde ele via pessoas doentes e ele corria feliz naquele lugar, sem nenhum arrependimento. E assim, os pensamentos que o All-For-One está controlando começam a aparecer. Pensava que sempre seria um sem ninguém, mas eu cheguei até você e eu também. Eu vou me tornar alguém. Shigaraki, olha isso. Olha só quantas pessoas estão me seguindo. E assim a voz do Choji começa a chegar até eles. E ele não começa a entender. Como assim? O garoto já tá aqui. Como? E o próprio amigo do Aizawa chega a tempo, falando que não vai deixar ninguém passar dali, carregando o seu amigo, o seu grande amigo, porque aquele cara que está ali sentado, o garoto que faz os portais, vai e pode mudar o rumo dessa guerra, tanto ou para o bem ou para o mal. E os dois gritam, e quem vai responder pela própria resposta e vai apoiar qual lado vai ser o próprio Kurogiri. E assim termina o capítulo 372 e Boku no Hero fará uma pausa nessa semana e só vai voltar no dia 20, mano. Na moral, velho, agora o Boku no Hero fica uma pausa de uma semana, velho. Por quê, velho? Mas mesmo assim a gente espera até lá. Então, pessoal, o que vocês acharam do capítulo de hoje? Comenta aqui embaixo se o Snape está certo ou o próprio Choji. Pra mim, meu patrão, o Choji sofreu mais na infância, velho. O Snape só vivia feliz, velho. Na moral, o Snape não sabe nem o que é sofrer, velho. O Choji sabe, velho, o que é sofrer. O Choji sabe. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar, porque isso me ajuda bastante, beleza? Então é isso, valeu, falou, até mais e fui. Aproveite seu sábado, pessoal. Fui!